Ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. No mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. Essas duas frases que eu começo de hoje são de Peter Lynch. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Flávio Lemos e esse aqui é mais Onde Investir em Agosto. Parodiando uma das frases mais famosas de Peter Lynch, o mercado em julho testou o estômago mais uma vez dos investidores em ativos de risco, como a Bolsa de Valores e as criptomoedas. O desempenho da Bolsa Brasileira em julho foi positivo, mais de 4%, mas só foi conquistado a duras penas, apenas na segunda quinzena, revertendo a tendência negativa vinda de um desastroso mês de junho, o pior resultado mensal desde o início da pandemia em março de 2020. O que os analistas dizem que move o preço das ações no longo prazo é o valor delas. Mas no curto prazo, liquidez e o fluxo mandam. Contando uma historinha de mercado do próprio Peter Lynch. Peter Lynch foi um dos investidores com maior sucesso em todos os tempos. Muito se deve ao período como gerente do Fidelity Magellan Fund, onde, sob sua liderança, o fundo de investimentos tornou-se um dos primeiros do mundo no segmento. Agora vamos à história. O jovem Peter Lynch começou como um simples carregador de tacos em um clube de golfe na cidade onde ele nasceu, que ficava próximo a Boston. O clube era frequentado por executivos e assim Lynch passou a ter mais contato com o mercado de ações, por conversas que ele ouvia dessas pessoas, só de butuca. Então, após escutar mais uma dessas conversas, ele usou suas economias pessoais para comprar 100 ações da Flying Tiger Airlines. Na época, por apenas $8 cada. E na época acontecia também a Guerra do Vietnã, ocasionando o aumento do transporte de tropas para o local dos conflitos, o que fez com que as ações que ele havia comprado da companhia aérea se valorizassem fortemente. Algum tempo depois, cada ação valia $80. O sucesso nesse aporte fez com que ele se interessasse ainda mais por investir e se tornou um grande investidor com muito sucesso. E aí, Flávio, o que você acha do cenário atual? De uma forma geral, o que aconteceu foi que o mercado global, mais avesso ao risco frente ao cenário de aumento nos juros, começou a precificar uma recessão. Em um cenário de desaceleração econômica, diminui a demanda por materiais, consequentemente, o preço das commodities acalmar um pouco. Dado o fechamento da curva de juros, quer dizer, o que é isso? A queda dos juros nos Estados Unidos, o mercado mostrou momentaneamente maior apetite para ativos de risco, sobretudo aqueles de maior duration, o que significa que é o caso das empresas de crescimento, especialmente as de tecnologia, aquelas que não pagam dividendos. A precificação de uma recessão abriu espaço para que os juros futuros dessem uma aliviada e permitiu que as empresas que estavam performando muito mal conseguissem dar uma respirada. As taxas de juros americanas de longo prazo, de 10 anos, chegaram a bater 3,5% e caíram para 2,70% mais ou menos. Isso pressionou bastante as empresas de crescimento, mas fez as empresas de commodities caírem com uma perspectiva de uma demanda menor daqui para frente. Entendemos que essa desaceleração global deve continuar sendo um vento contrário para o fluxo para a classe de ativos, limitando recuperações expressivas no curto prazo. Por sua vez, apesar do balanço de oferta e demanda ainda favorável para o preço das commodities, sobretudo por conta da reabertura da China, entendemos que há maior volatilidade à frente, equilibrando a relação de risco e retorno, dado o nível de preço. Do lado macro ainda, vemos uma desaceleração da economia americana que, em nossa visão, não esteve em recessão no primeiro semestre, tanto pela força da demanda doméstica, quanto pelo nível de aperto do mercado de trabalho. Continuamos vendo grande volatilidade no cenário percebido pelos mercados. O pêndulo entre recessão e inflação segue, e a tendência é que continue à medida que continuarmos vendo persistência na inflação de serviços. Vale a ressalva, porém, que nas últimas semanas vimos pelo menos uma boa notícia no fronte inflacionário, a perspectiva de melhora da inflação de bens, com o avanço no processo de normalização de cadeias produtivas, que são os indicadores de tempo de entrega, em queda, etc. E também a queda do preço das commodities. Flávio, e o Brasil nisso? No Brasil, o crescimento continua surpreendendo, o que é positivo para ativos mais ligados à economia doméstica, mas vem acompanhado de uma dor usual, um processo inflacionário mais persistente e, por consequência, uma política monetária mais apertada, juros mais altos.
Ressaltamos que a dinâmica inflacionária corrente, com forte recuperação do mercado de trabalho e a possibilidade de novos estímulos fiscais, representam riscos altistas para o nosso cenário. Pelo calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral, a campanha eleitoral só começa oficialmente no mês de agosto, mas a discussão sobre o futuro da âncora fiscal brasileira, o famigerado, famoso teto de gastos, já ganhou intensidade, sobretudo com propostas de flexibilização da regra. Essa mudança em especial tornará o cumprimento do teto em 2023 bastante desafiador, reforçando a percepção que algum grau de alteração da regra será necessário, independente do resultado do pleito eleitoral. Esse risco motivou uma abertura da curva dos juros brasileira real, sensível ao risco fiscal, mesmo no ambiente de fechamento da curva de juros americana. Então vamos falar um pouquinho da renda fixa no Brasil. Historicamente, as taxas de juros de mercado costumam ser mais elevadas do que as projeções de economistas em momentos de maior incerteza, devido ao acréscimo de prêmio de risco ou possibilidade de cenário pior do que o esperado. E como a gente pode ver nos gráficos, você pode ver lá no blog.elebrasil.com, há grande diferença nas expectativas de mercado para o juro brasileiro nos próximos meses, se comparado às medianas das projeções do Boletim Focus. O fato é que sempre que as expectativas de juros ou de inflação refletidas nos preços de mercado se descolam de forma significativa das projeções dos economistas, surge a possibilidade de se encontrar ganhos potencializados na renda fixa. Enquanto o mercado oferece atualmente a oportunidade de aplicar em títulos com taxas de juros acima de 13% ao ano até o fim de 2023, as projeções do Boletim Focus sugerem um nível de taxa abaixo de 11% ao ano em 2023. Historicamente, taxas pré-fixadas acima de 12% ao ano, mais 1% ao mês, como as atuais, não se sustentam por muito tempo, e as estimativas da Selic no Boletim Focus já estão abaixo de 10% a partir de 2024. É possível, mas improvável, que as taxas pré-fixadas continuem subindo indefinidamente no segundo semestre de 2022. O fim do ciclo atual da alta da Selic pode beneficiar as aplicações pré-fixadas. Estamos nos aproximando cada vez mais do fim do ciclo da alta da taxa de juros no Brasil. Não existe um consenso de quando será o fim do aperto monetário, mas o mercado espera um nível de Selic estável entre 13,75% e 14,5% no começo do próximo ano. Nos últimos 20 anos, a aplicação em títulos pré-fixados dentro de um intervalo de estabilidade da Selic anterior a um ciclo de queda gerou retornos consideravelmente acima do CDI, mais de 150%, em um horizonte de 2 anos à frente. Observar o comportamento de desinflação nos próximos meses será importante para essa tese de investimentos. Reforçamos que a curva de juros tem pouca inclinação para aproveitar oportunidades em vencimentos muito mais longos. Como não temos expectativa de uma consolidação de tendência de fechamento de taxas nos próximos meses, seguimos preferindo as alocações no meio da curva, com taxas igualmente atrativas e com uma volatilidade mais elevada do que tínhamos no início do ano, mas em nível adequado para o momento atual. E a Bolsa, Flávio, como é que está? O Brasil continua com um desempenho superior relativo aos mercados globais, em grande parte por conta dos níveis atrativos de avaliação. Atualmente, a relação preço dividido por lucro brasileiro projetado do Ibovespa se encontra em 6,1 vezes, uma taxa de desconto de 45% à média dos últimos 15 anos, que era em torno de 11,2%. Mesmo quando retiramos as empresas de commodity, ou somente Petrobras e Vale, o PL vai para 9,8 e 9. E quebrando o Ibovespa setorialmente, vemos que todos os setores do Brasil estão com seus múltiplos negociados abaixo ou próximos às médias de longo prazo. Então, em relação à renda fixa, as ações brasileiras também continuam mais atrativas. O prêmio de risco que compara rendimento de renda variável com as taxas de juros reais mostra que as ações brasileiras estão baratas, mesmo considerando o alto nível das taxas de juros locais. O nível atual de prêmio de risco está em 10,1%, superior à média histórica, que é de 4,9%. E esse aqui foi mais um Onde Investir, agora em agosto. Se gostou, curte aí, comenta e manda um recado pra gente continuar fazendo, ok? Eu sou Flávio Lemos, até mais e bons negócios.